Bom dia, paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais uma live de quarta-feira no nosso devocional diário com Jesus e nós estamos aguardando os nossos irmãos, as nossas irmãs entrarem para nós iniciarmos a meditação de hoje. Glória a Deus, bom dia, paz do Senhor. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa live de quarta-feira. Hoje eu tenho certeza que o Senhor vai nos entregar grandes coisas. A mensagem de Deus é poderosa, a palavra de Deus é poderosa. Vamos aguardar só mais um pouquinho para entrar mais alguém, para a gente já iniciar a nossa meditação de hoje. O ano está iniciando, está batendo as portas 2026. E eu já inicio esse momento perguntando, você já começou a se preparar para esse ano de 2026, para esse novo ano que o Senhor já preparou para cada um de nós? Como está a tua preparação, as metas, os teus objetivos, os planos, o planejamento para tudo que o Senhor tem para nos entregar? Mas eu quero já começar aqui dizendo, meu irmão que está aqui já comigo, glória a Deus, que Deus abençoe sua vida, a sua casa, a sua família. Eu entendo que o ano de 2025, ele foi um ano de grande preparação para muitas pessoas. Deus tem me mostrado durante todo esse ano que Ele está levantando homens e mulheres para uma nova estação, para viver um novo, para fazer a diferença nessa terra. Eu sei que muitas pessoas passaram por dificuldades neste ano, muitas provações, mas eu quero te dizer, e a partir da palavra de hoje que nós vamos já meditar, esse ano foi um ano de preparação. Deus estava te preparando para te entregar algo grandioso neste ano de 2026. Glória a Deus, glória a Deus. Bom dia para quem já chegou, o nosso amigo, chegou o Antônio, o irmão Antônio também está aqui conosco e nós vamos iniciar a nossa meditação de hoje. Hoje nós vamos meditar em Abacuque, no livro do profeta Abacuque. Como o Senhor falou comigo neste livro. É um livro de poucos capítulos, mas nos entrega revelações grandiosas. E é por isso que nós estamos aqui hoje para meditar na palavra, no que o Senhor tem nos entregado. Glória a Deus, seja muito bem-vindo. Abacuque, capítulo 2, você que quer acompanhar aí pela sua Bíblia Sagrada, capítulo 2, versículo 1 e 2, a palavra diz assim: estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. No versículo 2, o profeta recebe uma resposta de Deus. Na verdade, o contexto desse livro é exatamente um momento que estava acontecendo muita injustiça, muita violência, muito pecado, em Judá. Existia um momento, um contexto político muito conturbado, uma turbulência política naquela época. E o profeta Abacuque, ele clama a Deus pedindo ajuda, clama a Deus. Ele pergunta, inclusive, aqui eu estou parafraseando, se o Senhor não está vendo tantas coisas que têm acontecido, quantas injustiças, quantas coisas as pessoas estavam passando, e ele clamava ao Senhor, pedindo resposta. E muitas vezes ele perguntou, será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo? E o Senhor já começa a falar conosco. O Senhor está vendo tudo. Ele viu tudo que você passou, tudo que você está passando esse ano que foi um ano extraordinário, 2025, mesmo diante de muitos desafios que nós passamos, de provações, até mesmo dificuldades. Foi um ano extraordinário, porque Ele nos trouxe até aqui. E eu sei que muitas pessoas se perguntaram, Senhor,
O Senhor não está vendo a minha aflição, o Senhor não tem visto o que eu tenho passado, quantas provações, quantas dificuldades. Mas essa palavra, ela nos traz um aprendizado muito importante. Deus nunca te deixou ver o que você está passando. Ele vê tudo. Ele vê inclusive o que nós não vemos. Ele ouve o que nós não escutamos. Então acalma o teu coração. E assim o profeta Abacuque, ele começa a se perguntar: o que será que está acontecendo que o Senhor ainda não respondeu? Aleluia, minha amada, seja muito bem-vinda ao nosso devocional. E no versículo 2, o Senhor responde a Abacuque. A palavra diz: o Senhor me respondeu e disse: escreva a visão. Fica até o final dessa live, porque o Senhor vai começar a entregar muitas coisas para todos nós agora. O Senhor respondeu ao profeta e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. No versículo 3, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Glória a Deus. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. Glória a Deus. Percebe quantas coisas poderosas nós temos aqui nesta palavra? O Senhor diz a Abacuque: escreve a visão. Esse ano de 2025, mesmo tendo sido um ano de provações para muitas pessoas, de desafios, mas eu tenho certeza que o Senhor entregou revelações para muitas pessoas. O Senhor entregou projetos, o Senhor entregou planos, e o que Deus nos fala hoje, nesse final de ano, para nós adentrarmos o novo com a direção de Deus, com propósito, com clareza. Ele pede para cada um de nós: escreva a visão. Glória a Deus. E aqui nós encontramos essa revelação de Deus. Ele fala sobre o futuro. Eu sei que o Senhor já deve ter te entregado muitos sonhos, muitos planos, mas eu estou aqui hoje para te trazer uma resposta de Deus. Não desista, não desanime, persevere, porque parece que está demorando, mas vai acontecer, não tardará. E aqui o profeta, ele recebe essa resposta de Deus, mas antes disso, no versículo 1 que nós também acabamos de ler, ele disse: estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. Aqui o profeta hoje nos ensina, e a palavra hoje nos chama a nos posicionarmos, a ficarmos vigilantes e a esperarmos, porque Deus, ele traz os sinais. E Ele fala conosco o tempo todo. Mas para isso nós precisamos, meus amados e minha amada, nos prepararmos. Nós precisamos nos preparar para o novo. O Senhor está preparando, Ele preparou tudo para você colher neste ano de 2026. Se você plantou, você vai colher. Se você acha que não plantou neste ano e que deixou de fazer muitas coisas, não desista. Faça, comece. Quantas decisões nós deixamos de tomar, decisões importantes nesse ano de 2025? Quantas coisas nós deixamos de fazer? Deus nos deu direção e às vezes ela passou despercebida, porque tem tantas coisas nos distraindo neste mundo. A internet está aí para distrair as pessoas, mas ela também está para ajudar pessoas. Nós precisamos decidir quem são as pessoas que nós vamos acompanhar, o que nós vamos escutar. E o Senhor nos convida hoje, através dessa resposta reveladora, a nós buscarmos a palavra de Deus, a nós escutarmos a revelação, porque a visão de Deus está aqui nas Escrituras sagradas. Glória a Deus. Eu pergunto a vocês que estão aqui comigo, se isso faz sentido para vocês. Faz sentido o que a palavra de Deus está nos entregando hoje?
Faz sentido nós ficarmos vigilantes, porque o Senhor, Ele entrega, Ele envia sinais o tempo todo, mas muitas vezes nós estamos dispersos, às vezes nós estamos distraídos. Uma coisa que o Senhor me falou ao meditar nesta palavra é que muitas vezes nós estamos perdendo a direção. Deus está nos dando a direção o tempo todo. Ele está nos entregando a visão do que Ele vai fazer conosco, dos projetos que Ele quer que a gente venha realizar nesta terra. Porque Deus quer usar pessoas, Ele quer usar você para realizar os seus projetos, o seu propósito nessa terra. Pode ter certeza, meus amados, que você é canal de Deus nessa terra. Mas nós precisamos primeiramente tomar a decisão certa, a decisão de seguir o único que nos leva até Ele, o único que nos mostra o caminho que nos leva a Deus. Jesus é Ele que é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Eu já falei em outros momentos aqui que eu passei muitos anos sem conhecer Jesus, muitos anos no caminho errado, no caminho contrário, que não estava me levando para o destino que Deus traçou para a minha vida. Deus tem um plano para a vida de cada um de nós. Deus tem um plano para a vida de cada um de vocês. Glória a Deus. Eu quero dizer que eu estou muito feliz e grata, aproveitar que todos vocês estão aqui para agradecer pela presença de vocês, pela interação durante toda a semana, o devocional diário com Jesus, que esse é um projeto que Deus colocou no meu coração. Há alguns anos atrás, Deus colocou esse projeto no meu coração. E eu ainda passei um tempo ainda me perguntando, será se é isso realmente que Deus quer? Mas eu decidi confiar em Deus. Eu achava que eu não era capaz, eu achava, Senhor, isso não é para mim, eu preciso aprender mais para começar. E aqui o Senhor já nos diz mais uma coisa importante: não espere estar preparado 100% para começar. Nós nunca vamos estar preparados para começar o que Deus mostrou e ordenou para que a gente faça. O importante é nós iniciarmos, nós ficarmos atentos ao que Ele está nos mostrando. E assim nós estamos desenvolvendo a cada dia. Meus irmãos, eu quero confidenciar para vocês o quanto eu tenho crescido com a palavra de Deus. Não é fácil estar todos os dias aqui gravando. Às vezes nós não estamos bem, às vezes nós estamos querendo só descansar, ficar sozinho, mas é nesses momentos que a companhia, que as pessoas, que nós entendemos que as pessoas precisam de pessoas. Eu preciso de vocês. E quantas pessoas precisam dessa palavra de Deus? Quantas pessoas estão precisando de renovo? Quantas pessoas estão precisando de uma palavra, a palavra de Deus? Glória a Deus, meus amados. Nosso irmão aqui está externando, né? Aqui a sua gratidão. Sim, vou continuar perseverando, porque o Senhor, Ele tem me ajudado e Ele tem ajudado muitas pessoas por meio deste canal. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Eu quero dizer que o ano de 2025 ele está perto de terminar, mas ele ainda não terminou. Grandes coisas o Senhor ainda vai fazer neste ano, na tua vida, na minha vida. Eu creio. Se você crê, comenta, diga eu creio, porque a palavra decretada, ela tem poder. Fala aí onde você está. Eu creio que grandes coisas o Senhor ainda fará neste ano de 2025 na minha vida. Então nós encontramos aqui esse momento que o profeta Abacuque estava vendo tantas coisas ruins acontecendo, tantas injustiças, tantos pecados à sua volta, tantos erros, tantas dificuldades. Mas quando o Senhor começa a responder ele aqui no seu livro, quando o Senhor começa a se relacionar com ele, ele começa a entender que mesmo diante das coisas que nós estamos vendo, das dificuldades que nós possamos estar passando, Deus está
vendo e Ele está no controle de tudo. Às vezes nós achamos que Deus não está respondendo, que o Senhor não está fazendo, que Ele não está ouvindo as nossas orações, mas Ele está no controle de tudo. E nós achamos também às vezes que o Senhor não está agindo, mas Ele está sim, Ele está fazendo. E quando Ele começa a responder ao clamor do profeta, ele entende que o Senhor, Ele age da sua forma. E mesmo nos momentos que nós passamos de desafios, de dificuldades, nós encontramos aí o nosso país, a nossa nação, passando por um momento tão delicado. Mas Deus está agindo porque Ele tem um propósito para todas as coisas debaixo deste sol, desta terra. Ele tem um propósito para tudo que acontece nessa terra. Assim como ele fala em Eclesiastes capítulo 3, tem um tempo determinado para todas as coisas. Todas as coisas. O Senhor está vendo tudo. Mas quando o profeta ele decide se posicionar na sua torre de vigília, isso quer dizer que ele está esperando em Deus. Ele espera vigilante. E aqui nós trazemos a nossa primeira lição deste dia, embora que o Senhor já falou bastante, eu creio, em nome de Jesus, que nós precisamos. A primeira lição e aprendizado que nós temos com essa mensagem hoje é que nós precisamos nos posicionarmos. Nós precisamos nos prepararmos, começar a renovar espiritualmente a nossa vida, buscar crescimento espiritual, discernimento e sabedoria de Deus, porque o Senhor, Ele está entregando respostas, inclusive agora aqui neste canal de bênção que é o Devocional Diário com Jesus. Esteja vigilante. Esteja pronto para ouvir a direção de Deus na tua vida, porque Ele está falando conosco o tempo todo. E o profeta diz: eu vou ficar vigilante, eu vou ficar posicionado para ver o que Deus vai me responder. E eu creio que hoje esta mensagem está sendo resposta para muitas pessoas. Essa mensagem o Senhor me entregou como resposta para as minhas orações. Porque eu disse: Senhor, o ano está perto de finalizar e eu creio que o Senhor ainda vai fazer grandes coisas. Glória a Deus. Sim, meu irmão, creia, porque Deus, Ele é fiel e Ele nunca perdeu o controle e nunca vai perder, porque Ele é Deus. E a segunda lição que eu aprendo hoje é que nesses momentos de provações, de dificuldades e que nós achamos que Deus não está respondendo, não está nos ouvindo, é momento de aprender. Nós precisamos aprender a desfrutar dessa jornada, a desfrutar de tudo que o Senhor tem nos ensinado nessa trajetória. Lista todos os aprendizados que você aprendeu neste ano de 2025. Começa a meditar, faz uma retrospectiva no que aconteceu com você nesse ano e extraia as melhores lições que aconteceu na tua vida neste ano. Faz isso, pega um papel em branco e lista tudo que aconteceu com você nesse ano. Eu tenho certeza que o Senhor vai te mostrar coisas que você não viu, porque muitas vezes nós estávamos preocupados demais, ansiosos para que as coisas acontecessem logo no nosso tempo. E você vai encontrar também coisas que o Senhor te entregou, visão que o Senhor te entregou e naquele momento você pode não ter visto. O Senhor nos entrega planos, projetos e esse ano de 2026 é um ano de colheita, glória a Deus. Você crê que esse é um ano de colheita? Que você vai colher grandes coisas? Se você plantou, você vai colher grandiosamente. Mas também ainda temos colheita nesse ano de 2025. Nós temos aí, eu creio que uns 14 dias para finalizar o ano. O ano ainda não terminou. Mas é o momento de nos posicionarmos, de listarmos os aprendizados que nós tivemos nesse ano, para nós não cometermos os mesmos erros que nós cometemos. Você compreende o que Deus quer nos entregar hoje? O que Ele está nos mostrando, nos orientando hoje?
Às vezes nós nos perguntamos por que alguns ciclos, algumas coisas estão se repetindo na nossa vida. Por que às vezes nós não avançamos? Por que às vezes nós não passamos de nível? E queremos logo que aquilo que o Senhor tem nos mostrado lá atrás já aconteça. É igual no tempo de escola, você lembra? Que se você não passasse, não aprendesse, não tirasse as boas notas, às vezes nós iríamos ficar por uma disciplina a repetir aquele ano. Assim são os ciclos, as circunstâncias da vida. Às vezes repete algo de uma área de nossa vida, porque nós ainda não aprendemos tudo o que nós devíamos ter aprendido naquela área para nós passarmos de nível, para nós passarmos de ano, entende? É isso. A vida ela nos ensina o tempo todo. Então, aprenda, vamos aprender, ainda dá tempo. Vamos refletir, vamos colocar diante do Senhor os nossos planos, os nossos projetos e aquilo que nós compreendemos, que nós não atendemos o que Deus gostaria que nós fizéssemos. Vamos confessar, assim como o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, no Salmo 51, no verso 10 e 11, o rei Davi ele nos ensina algo tão grandioso. Ele confessa o seu pecado e ele diz: Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Aquele homem ele tinha tanto medo de perder a presença de Deus que ele buscava todos os dias, se arrepender dos seus pecados e buscar a Deus. Então é momento de desfrutarmos do que Deus nos entregou ainda neste ano de 2026. Eu aprendo mais uma lição nesta palavra, que o Senhor está preparando. Esse ano foi um ano de preparação. Deus está levantando homens e mulheres para fazer a diferença nesta terra, para realizar os seus projetos, seus planos aqui na terra. Deus entrega missões para todos nós. Ele tem te entregado missões. Ele tem te pedido algo. E se você não fez nesse ano, anote aí no papel, para que seja uma das metas para o ano de 2026. Esse momento é de preparação. Prepare os seus planos, prepare suas metas. O que Deus colocou no teu coração, os teus sonhos, e apresente a Deus. Apresente e peça direção. Aqui ele é bem claro quando ele responde ao profeta. Ele diz: escreva a visão, escreva bem legível, escreva bem detalhado o que o Senhor colocou no teu coração. Se você tem um projeto que arde aí dentro de você, se esse projeto vai ajudar pessoas, porque muitas vezes nós pensamos em realizar algo por benefício próprio, mas eu quero já aqui dizer algo para você. Se o beneficiado é só você, esse projeto não é de Deus. Mas se você entender que isso que está no teu coração, teus sonhos, teus projetos, aquilo que a tua vontade que está ardendo aí dentro do teu coração, se você ressignificar essa intenção, essa motivação, que isso vem também para ajudar pessoas, Deus vai te ajudar a realizar. Então, escreva os seus projetos, escreva as suas metas, os seus objetivos, mas não esqueça que o propósito está em ajudar pessoas. Deus quer te ajudar, Deus quer te levantar para que você venha também abençoar pessoas. Eu aprendi isso desde o início, meus amados. Deus nos abençoa para que a gente também venha repartir com o próximo. Nós precisamos ser generosos e esse é um princípio muito importante. A generosidade, servir ao próximo e não sermos egoístas e querer só para nós. Eu aprendo outra lição para nós finalizarmos, que eu sei que tem gente que ainda vai trabalhar hoje. A outra lição que eu aprendo aqui é que nós não precisamos nos apressar e tentar fazer do nosso jeito, da nossa forma. Aqui no versículo 3 ele diz: porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Meus amados, Deus é fiel.
Deus não falha e nunca falhou e nem vai falhar. E não vai ser comigo nem com você. Então, espere no Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deus, ele tem te mostrado, ele tem te revelado promessas. Então, não se apresse para fazer de qualquer jeito. Se você acha que demorou demais, que o Senhor não está respondendo, que ainda não está acontecendo, se posicione como o profeta Abacuque se posicionou. Glória a Deus. Se posicione, fique vigilante, fique atento aos sinais. Mantenha-se sóbrio, e o que nos mantém sóbrio é estarmos meditando na palavra de Deus, porque esse é o nosso alimento espiritual. Cuidado para não se embriagar com as coisas desse mundo. Esse mundo, ele nos apresenta todo o tempo bebidas fortes para te tirar da sobriedade. Eu não estou falando aqui só do álcool, não. Eu estou falando de tantas coisas que estão aí na internet, que estão à nossa volta. O inimigo usa tantas pessoas para nos distrair, situações. Inclusive, ele coloca a ansiedade dentro das pessoas. Nós precisamos ficar sóbrios e atentos para não nos deixarmos levar pelas circunstâncias do mundo, das coisas, das situações. O profeta Abacuque nos ensina hoje exatamente isso, que o Senhor está vendo tudo e Ele está sim fazendo, Ele está se movimentando, mas nós precisamos cooperar com Deus, nós precisamos fazer a nossa parte. O Senhor tem me mostrado que muitas promessas, muitas pessoas estão deixando de viver promessas que Deus já liberou por estarem ansiosas. A ansiedade é você viver algo fora do tempo dela, é você viver no futuro, você preocupado, mas o Senhor te chama hoje para viver agora, no presente. Glória a Deus. Desfrute do hoje, do agora. Reveja esse vídeo depois, que aqui tem muitas lições que o Senhor tem nos entregado. Liste, busque os aprendizados desse ano. Ainda dá tempo de passar de ano, ainda dá tempo de ser aprovado. Glória a Deus. Ainda há tempo sim de buscar o Senhor e a direção de Deus, para que a gente venha desfrutar do novo neste ano de 2026. Glória a Deus. Então, se nós vivermos ansiosos, se nós formos fazer as coisas fora do tempo, do nosso jeito, com as nossas próprias forças, pode ter certeza que esses planos vão ser frustrados, e não é isso que Deus quer. Ele está te preparando para você viver exatamente o melhor nesta terra, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz lá em Romanos capítulo 12, não se conforme com as coisas deste mundo, não se conforme com a situação que você está passando, mas busque ser transformado. Deixa Deus transformar a tua mente, a tua forma de pensar. Deus me mostra muita gente ansiosa, querendo fazer as coisas logo, do seu jeito. Ei, calma, Ele te mostrou, Ele te entregou a visão, Ele te deu projetos, Ele te deu planos, mas planeje, escreva. Faça tudo direitinho para que você não venha ser frustrado lá na frente, por ter deixado de planejar, por ter deixado de buscar conselhos, mas principalmente a direção de Deus. E a última coisa que eu tenho para compartilhar com vocês: tenha fé. Confie no Senhor. No versículo 4, ele diz que o justo viverá pela fé. Glória a Deus. O justo viverá pela fé, crendo, confiando que Deus já está fazendo, e Ele vai fazer, Ele vai completar a boa obra. Glória a Deus, porque Deus não é homem para que minta, Ele é fiel e a sua palavra, ela é verdade. Ele é a única verdade absoluta que nós temos nessa terra. E eu finalizo
com o versículo 17. Ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor, glória a Deus, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas. Glória a Deus. Ainda que não haja fruto, ainda que você não está recebendo a colheita, confia no Senhor, confia nele, que o mais ele fará. Alegre-se no Senhor. O profeta Abacuque está nos ensinando que nós precisamos ser gratos, mesmo que a gente ainda não tenha visto resultados, a gente não tenha visto as coisas acontecendo, mas ela está acontecendo. No reino está acontecendo. Você pode não estar vendo, mas nós precisamos receber essa palavra de hoje, meus irmãos. Receba esta mensagem. O ano de 2026 tem algo extraordinário para a tua vida, para a minha vida. E eu falo para mim e para o Senhor, eu não vou perder as oportunidades. Eu não vou perder as bênçãos que o Senhor me entregou neste ano, para que eu venha colher ainda neste ano que ainda não terminou, mas no ano que vem também. Mas é preciso que eu faça a minha parte. É preciso que nós façamos a nossa parte, que a dele já está feita. Deus já escreveu, os nossos dias estão escritos e determinados no seu livro. Ele já liberou as bênçãos para a tua e para a minha vida. É hora da colheita, mas nós precisamos nos atentar nesses sinais: posicionamento, vigilância, busca a direção, mas principalmente estar se relacionando, conectado com Deus o tempo todo, porque se ele ainda não te entregou a visão, ele vai te entregar a partir de hoje. Ele vai te entregar a partir de hoje. Então fique na torre de vigília. Vigie, mune-se também da armadura de Deus, porque quando o Senhor vai te entregar algo grandioso, o inimigo está percebendo os movimentos no mundo espiritual. Então seja vigilante, em nome de Jesus. Meus amados, se você foi edificado com essa palavra, vai ficar gravada essa live. Deixe o seu comentário para que ela chegue e alcance mais pessoas. Eu agradeço a todos que ficaram até o final. Se você não conseguiu assistir tudo, volte lá no início, porque Deus nos entregou grandes coisas. Se você está sensível espiritualmente à palavra de Deus, ele vai te revelar grandes coisas. Que Deus te abençoe nesse dia maravilhoso. Amanhã nós estaremos de volta com o Devocional Diário com Jesus. Todas as quartas-feiras nós vamos estar aqui às 6 e 7 da manhã, trazendo essa mensagem um pouquinho mais longa, mas eu tenho certeza que o Senhor entregou muito mais do que todos os dias, não é verdade? Então se prepare para esse novo ano, para essa nova jornada e essa nova estação. Glória a Deus por tudo, e eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Que o Senhor abençoe a esses restantes de dias do ano de 2025, lhe conduza e lhe direcione com sabedoria para tomar as decisões certas, para viver o novo, a nova estação. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau, até mais, meus amados.